Pessoal, essa é a segunda parte, né, do nosso encontro sobre ação penal pública. E eu terminei a primeira parte naquela exceção do caso especial da Lei Maria da Penha, em relação aos crimes de lesão corporal leve. Nós sabemos que o crime de lesão corporal leve, ele se processa mediante representação. Nos casos da Lei Maria da Penha, importante pra caramba, tá? Caveirinha, já botei minha caveirinha aqui, já botei aqui meu IPC. Em relação à Lei Maria da Penha, que é uma exceção, o processo penal por crime de lesão corporal leve, ele vai se processar mediante ação penal pública incondicionada, diretamente pelo Ministério Público, sem autorização da vítima, ofendido ou representante legal. Vítima e ofendido é a mesma coisa, tá? Ou seja, não são todos os crimes, né? Se aplica ao crime, não são todos os crimes, se aplica ao crime de lesão corporal leve da Lei Maria da Penha, se processa mediante ação penal pública incondicionada, no caso da Lei Maria da Penha, tá? Os outros crimes de lesão corporal, ação penal pública condicionada à representação. Agora, as lesões grave e gravíssima, já são incondicionadas, naturalmente. Essa foi uma exceção dada no caso da Lei Maria da Penha, ou seja, de lesão corporal leve, até porque é o começo de tudo, né? Agressão verbal, violência psicológica, né? Agressão verbal, até agressão leve, né? Então, nós temos, diante da Lei Maria da Penha, um ciclo. Então, para quebrar esse ciclo, né, a lei já ampliou, né, para lesão corporal leve, ou seja, não precisa que a vítima represente, não. Ela é incondicionada. O Ministério Público vai direto promover a ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque a mulher é agredida. Esse é o ciclo, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. O ciclo da violência é esse. A mulher é agredida, a mulher denuncia, o marido ou companheiro se arrepende, ela vai e perdoa, vivem bem por um tempo, nova violência, nova denúncia, novo perdão, até culminar no feminicídio, tá? Então por isso que a lei, ela cada vez se torna mais dura, né, e necessária, né, porque nada justifica a violência contra a mulher, né? Bom, por que se transformou a ação penal na Lei Maria da Penha, por lesão corporal leve, de uma ação penal pública condicionada para uma ação penal pública incondicionada? Acabei de falar. Porque nós, enquanto estudiosos do direito, estudamos uma ciência social e percebemos que nas nossas relações sociais, as relações de violência doméstica e familiar contra a mulher se dão por um ciclo. O marido ou companheiro batia, a mulher ou esposa representava, e antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ao juiz, né, ela, a vítima, a ofendida, retirava a representação por lesão corporal leve e acontecia a paz no lar, até o marido ou companheiro bater novamente e a mulher ou esposa ia novamente à delegacia e representar novamente e retratava novamente, enfim, ciclo vicioso. Por isso houve essa mudança. É importante que, para se aplicar o direito, é necessário entender as relações sociais. Ok? Então, a nossa fala de ação penal pública, já sabemos que a ação penal é gênero, ação penal pública e privada são espécie. Agora, falando tratando da ação penal pública, né? Ela se divide em duas. Ela agora, como gênero, se divide em duas. Ou seja, a representação do ofendido, ou vítima, que é a mesma coisa, ou seu representante legal, e requisição do ministro da Justiça, requisição no sentido de ordem. Tá ok? A ação penal pública incondicionada. Nós vimos que quando a lei disser expressamente, ela pode ser condicionada,
a representação do ofendido, né, que tem um prazo decadencial de 6 meses, contado da data do fato, do conhecimento da autoria, ou a requisição do ministro da Justiça, requisição no sentido de ordem. Quando se fala aqui, ó, representação do ofendido, é claro que é do ofendido, que é a vítima, é a mesma coisa, e do seu representante legal, tá ok? Mas nós sabemos também que a ação penal, ela pode ser privada, que vai ser motivo de estudos futuros. Quando a lei disser também expressamente a ação penal privada é promovida e tal. Essa privada, ação penal privada, também vem expressamente, tá? Na literalidade da lei, não dá margem para hermenêutica, para várias interpretações. Não, pelo meu ponto de vista é assim, assado, não é assim nem assado. Literalidade da lei, tá? Artigo 25 do Código de Processo Penal, capacidade postulatória, vítima, né, ofendido, que é a mesma coisa, ou representante legal, cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. Já falei sobre isso, tá? Artigo 25 do Código de Processo Penal, ipsi literi, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público ao juiz. Já sabemos também que tem uma diferença entre oferecer a denúncia e receber a denúncia. Oferecer a denúncia, quem oferece? Ministério Público, tá? Na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça. Receber a denúncia, critério do juiz. Ele tem o artigo 395, Código de Processo Penal, tem o seu requisito ali, que ele pode de pleno, liminarmente, rejeitar a denúncia. E tem o artigo 396-A e o artigo 397, Código de Processo Penal. Então, esses crivos aí vai fazer com que o juiz, o magistrado, receba ou não. Então, acabei de falar aqui, oferecer a denúncia, né, é uma coisa. O Ministério Público oferece a denúncia. O recebimento é pelo juiz. Qual é o crivo do juiz? Artigo 395, Código de Processo Penal. Artigo 396-A, Código de Processo Penal. Artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, quer dizer, esses artigos são primordiais para que o juiz receba, né, e dê início, que é a corrente majoritária que dê início à ação penal. Tem uma corrente minoritária que diz que a ação penal ela dá início quando do oferecimento pelo Ministério Público. A corrente majoritária, da qual eu comungo e os tribunais superiores também entendem, que é quando o juiz recebe. É claro, o promotor de justiça ofereceu, tranquilo. E se não passar pelo crivo 395, 396-A, 397, que já está no nosso canal, esse assunto, né? Então é importante você entender. Às vezes parece assim, está confusa. Não é que está confusa o nosso estudo, não é isso. É porque é uma riqueza de detalhes. E volta e meia a gente faz referência ao Código Penal, parte geral. Quer dizer, então é uma gama de detalhes. É igual aqui o Cavaleiro da Justiça. Ele é bonito e tal. Mas você vai ver, caramba, é riqueza de detalhes. Nossa, como é que pode o cinto tal, não sei o que tal. Riqueza de detalhes. É a mesma coisa, né? Então a gente, mas tá meio confuso escute de novo, né? Escute, leia, reveja, consulte a doutrina, né? Por quê? Porque tem que introjetar. Por quê? Porque é uma riqueza enorme de detalhes. Depois, quando você domina esses detalhes, é igual quando você começa a aprender a dirigir carro, né? O instrutor lá, quem estiver te ensinando ali, liga o carro, passa a primeira, mas olha, o retrovisor, peraí, peraí, tá muito confuso. Não é que tá confuso, é que são vários detalhes. E no passo a passo, na repetição, né? Então, quer dizer, na primeira vez que está dirigindo o carro aqui, olha, cuidado com o meu carro lá, então aí tá dirigindo ali fixamente, olhando para frente e tal. Como é que tá depois de um tempo de dirigindo? 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Tá dirigindo aqui, você vai, olha no retrovisor, aqui de cima, olha desse aqui, olha no direito, vem um cara lá cortando, já vou chegar para cá com esse cara aí. Quer dizer, automaticamente você está aqui, já mexe aqui no som, beleza, aqui, mexe aqui no som, aqui tranquilo, arma a seta, vai entrar lá na frente de arma a seta. Agora, no primeiro dia de instrução, de que você está dirigindo o carro em movimento, meu amigo,
É muita informação. Abaixa o freio de mão, já sentou no carro, abaixa o freio de mão. Né? E às vezes você está tão nervoso, né, que você entra no primeiro dia de aula de condução de automóvel, você senta no carro, né? Aí o instrutor que está do lado aqui, né, todo sério, fala assim, liga o carro e sai. Você liga o carro e sai do carro. Aí o cara, não, pô, é ligar o carro e passar primeiro. Então, quer dizer, mas é muita informação. Então, isso, essa confusão de informações faz parte, é um processo. Né? Aí, através da repetição, mesma coisa, estudo. Tá? Então tá, a representação do ofendido tem prazo decadencial de 6 meses, contados da data do fato, ou do fato do fato concreto que aconteceu, ou do conhecimento da autoria de quem praticou, né? De quem, quem foi fulano, tal. Quer dizer, de repente tem um lapso temporal, né? Entre a data do fato e do conhecimento da autoria, tá? Porque você tem que saber quem é que foi quem é que praticou, né? Quem é que você vai imputar, né? Como réu que fez, cometeu o crime, a violência, enfim. Bom, queixa-crime através do preenchimento dos requisitos da denúncia. Ela segue os requisitos da denúncia. A representação do ofendido tem um prazo decadencial de 6 meses, da data do fato ou do conhecimento da autoria. Se não for feito, perde o direito de fazê-lo. Importante. A representação do ofendido, vítima ou representante legal tem um prazo decadencial de 6 meses, da data do fato ou do conhecimento da autoria de quem praticou o ato criminoso. Se não for feito, perde o direito de fazê-lo. A requisição, né, do ministro da Justiça, né, requisição ou requerimento é no sentido de ordem, tá? Está lá no artigo tipificado, claramente no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Requerimento com ideia de ordem, importante, vamos a ele. Artigo 145 do Código Penal. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo, no caso de exceção, quando no caso do artigo 140, parágrafo 2º da violência resulta lesão corporal. Artigo 140, Código Penal, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 2º, a injúria consiste em violência ou via de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Então, vamos lá. Artigo 145, Código Penal, somente se procede mediante queixa, salvo exceção quando nos casos do artigo 140. Tá? Então, a ação penal começa, para alguns, né, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Tá? Isso aí é o entendimento de alguns doutrinadores. Né? Eu já comungo com aquela corrente majoritária que diz que é com o recebimento da denúncia pelo juiz, passando pelo crivo do artigo 395, 396-A e 397 do Código de Processo Penal. Bom, o juiz se mantém inerte, imparcial, óbvio, e é preciso que ele seja provocado para dar início àquele momento de persecução penal, que é judicial. Estamos tratando agora da segunda fase. A primeira fase é a fase do inquérito policial. Nessa primeira fase, é uma fase administrativa, né, do Poder Executivo. Não tem ampla defesa nem contraditório, onde o delegado de polícia, né, a autoridade policial, vai buscar autoria e materialidade. A ação penal pública, nós já estamos na segunda fase, que é a fase processual, que é a fase onde tem, sim, ampla defesa e o contraditório. Tá ok? O inquérito policial, primeira fase, que é a fase administrativa, ou seja, poder executivo, da persecução penal, representa então a primeira fase. Bom, agora, com a ação penal, estamos vendo a parte processual da persecução penal, parte judicial, segunda fase. Então, o juiz se mantém, né, inerte até que ele seja provocado, e ele é provocado ou pelo Ministério Público, através da denúncia, ou pelo ofendido, ou seu representante legal, através da queixa-crime.
Ou seja, então, não cometa, para os estudantes de direito, acadêmicos de direito, né, o senso comum tudo bem, né, o leigo tudo bem. Então não cometa o erro de dizer que você foi à delegacia e prestou queixa. Por quê? Porque na primeira fase, que é a fase da delegacia, né, a fase do inquérito policial, a fase é uma fase investigativa, você não faz queixa. A queixa ou queixa-crime só é no processo, só quando tem a ação penal. Então, quer dizer, não tem no judiciário. Então, Poder Executivo, delegacia. Ah, vim fazer uma aqui. Não, aqui não. Queixa tu não vai fazer, tu vai fazer qualquer coisa, uma reclamação, né? Vem aqui falar que houve um crime, né? Narrar um fato, mas queixa-crime ou queixa, né? Queixa-crime, só que a gente fala no popular, né, no comum, na praxe, queixa. Na delegacia você não faz queixa, porque a queixa-crime, que é a mesma coisa, pertence à segunda fase, que é a fase do Poder Judiciário, que é a fase processual, tá? O Ministério Público irá provocar o juiz oferecendo uma peça chamada de denúncia. Logo, a peça, né, que é a denúncia, é uma peça processual que dá início à ação penal pública, né? Claro, é uma corrente majoritária, só quando o juiz recebe, né? Recebe a denúncia. O juiz tem que receber, tá? Eu queria falar aqui sobre... Peça inicial acusatória, esse termo que eu estava buscando aqui atrás. Peça inicial acusatória, que é uma peça processual que dá início à ação penal pública. A outra peça processual que dá início, né? Na verdade são duas. Essa peça processual, né, é a queixa-crime e a denúncia. A queixa-crime dá início ao tipo de ação penal privada. Ok? Deixa eu ver aqui. Peça inicial acusatória. Esse é o termo que eu estava buscando aqui, ó. A peça inicial acusatória, nós temos duas. A denúncia, feita pelo Ministério Público, e a peça processual, aliás, peça inicial acusatória, queixa-crime. Então, nós temos duas, né? Peça, até escrever aqui, inicial acusatória. Ela pode ser ou a denúncia, feita pelo Ministério Público, ou queixa-crime, né, que dá queixa-crime, vítima, ofendido, representante legal, que se dá através da ação penal privada, tá? A queixa-crime privada. A denúncia é a ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Incondicionada diretamente pelo Ministério Público, condicionada à requisição ou autorização. Já falamos sobre isso, tá? Nós vimos que a ação penal pública se divide em ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada. Condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal ou à requisição do ministro da Justiça. A ação penal privada, através da peça inicial acusatória queixa-crime, que é do ofendido. Quando eu falo ofendido, vítima ou seu representante legal, é óbvio que é através do seu advogado, né? Lembre-se sempre disso. Ou defensor público, se ele não tiver condições de pagar. A ação penal privada também se subdivide em ação penal privada, pura e simples, que é aquela em que a ação privada subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial e deixa transcorrer em albis, em branco, ou seja, silente, inerte, né? Sem nenhuma manifestação, ele não oferece a denúncia. A denúncia só quem pode oferecer denúncia é o Ministério Público, dentro do prazo que ele tem para oferecer, né, a denúncia. 5 dias para o réu preso e 15 dias o réu solto, tá? Prazo prescricional aí que a gente tem que atentar. Nesse caso, o ofendido ou seu representante legal, está vendo que o Ministério Público está silente, está inerte, poderá oferecer uma queixa-crime no lugar da denúncia, que é obrigação do Ministério Público, né, de forma subsidiária, de forma residual, né, de forma superveniente, né, sendo por isso, né, chamada de ação penal privada subsidiária da pública.
Importante pra caramba, tá? A ação penal privada também se subdivide em ação penal privada pura e simples, é aquela ação privada subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial e deixa transcorrer em autos, beleza? Depois ouve de novo aí, dá uma consultada na sua doutrina. Então, a ação penal pública incondicionada e condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministério da Justiça, e temos a ação privada, que é a ação privada propriamente dita, ou a ação penal privada subsidiária da pública, e ainda a ação penal privada personalíssima, né? Dependendo da doutrina, ainda tem mais uma aqui, a ação penal privada propriamente dita, a ação penal privada subsidiária da pública, tudo isso através da queixa-crime, tá? Que a gente fala popularmente, comumente como queixa. Bom, essas peças acima dão início ao procedimento da fase judicial da persecução penal e, sendo neste momento, aí que tá, né? Oferecer é uma coisa, receber pelo juiz é outra coisa completamente diferente, pô, tá? Se liga, pega a visão disso aí. Importante pra caramba. Bota lá teu IPC lá, tá? Essas peças acima dão início ao procedimento da fase judicial, da persecução penal. E, sendo neste momento, o juiz irá analisar se a denúncia preenche alguns requisitos que eu já falei e vou reiterar. 395, Código de Processo Penal, 396-A e 397. Se a denúncia preenche alguns requisitos, né, isso é o juiz que vai ver, crivo do juiz, se ela é apta ou se ela é inepta. Artigo 395. Porque se ela sendo inepta, o juiz rejeita liminarmente. Artigo 395. Se o juiz não rejeita liminarmente, não sendo o caso de rejeição liminar, o juiz manda citar o acusado para oferecer uma resposta. Citação é um chamamento. Chamar para relação processual, né? É diferente de intimação. Intimação é para você, te obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ok? Ou pagar. Foi intimado a fazer, não fazer, né? Um fazer ou um não fazer. Então, citação, então vamos lá. Se o juiz não rejeita liminarmente, está lá prevista essa rejeição liminar, artigo 395 do Código de Processo Penal. Não sendo o caso de rejeição liminar, o juiz manda citar o réu, chamar o réu para a relação processual. Né? Manda chamar, desculpa, não é o réu ainda, é o acusado, tá? Só depois que o juiz vê que ele tem realmente responsabilidade naquele ato ali, vai mudar de acusado para réu. Então aqui, não sendo o caso de rejeição liminar, né, no caso o juiz não rejeitou ela, está apta, o juiz manda citar o acusado, o indiciado, para oferecer uma resposta à acusação, ou seja, antiga defesa prévia. Pode aparecer na tua prova, defesa prévia, questão histórica, né, que nem se usa mais, mas para efeito de prova oral, prova subjetiva, enfim, né, para testar teu conhecimento. Então, quer dizer, o juiz manda citar o acusado, o indiciado, não é réu ainda, para oferecer uma resposta à acusação, resposta escrita à acusação. E o acusado, né, o indiciado, né, ele tem um prazo de 10 dias para oferecer essa resposta à acusação. E o juiz irá analisar se o caso é de absolvição sumária, tá? Aí artigo 396 tá suave, 397. Se ele absolve logo ou não o acusado. Então, o juiz analisa primeiro, artigo 395. Então, você vai lá no teu Vadimeco, que é a nossa bíblica, do acadêmico do direito, 395 vai botar lá, rejeição liminar, entre parênteses pequenininho lá, 395, rejeição liminar. Primeira coisa, o Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, oferece a denúncia ao juiz. O juiz, para ele receber, ele vai analisar, primeiro, a rejeição liminar da denúncia. Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, o juiz manda
Se não for registrado liminarmente, ele manda chamar o acusado. E o acusado tem 10 dias para dar resposta à acusação, que é a antiga defesa prévia. O acusado responde em 10 dias, resposta escrita à acusação. E o juiz, mediante a resposta do acusado, se não é caso de absolvição sumária, não sendo caso de absolvição sumária, que já é artigo 396-A e 397, 395, rejeição liminar. Se passou pelo 395, ou seja, ele não rejeitou, aí sim, aí vai citar o réu. Por isso que eu falo, mas não é que está confuso, são detalhes que você tem que perceber, você tem que entender. Isso vai ser só uma repetição. Primeira coisa, oferecimento da denúncia do Ministério Público. Ofereceu aqui. Bom, o juiz, primeiro, vai ver artigo 395, se eu rejeito ou não liminarmente. Não rejeitei liminarmente, beleza, eu olhei lá, 395, os incisos estão, beleza, tranquilo. Não vou rejeitar, ou vou rejeitar, mas no caso, não rejeitou, aí sim eu vou citar. Bom, cita lá o indiciado, o acusado, beleza, não é réu ainda, beleza, tá? Não sendo o caso de rejeição, o juiz manda citar o réu. O acusado, né, citar o réu, ele tem 10 dias para dar a resposta pelo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ele tem 10 dias. O acusado, né, através do seu representante legal, né, seu defensor, tem lá 10 dias para dar a resposta. É o contraditório, né? E sua ampla defesa também. Ampla defesa contraditória. É o que o Ministério Público está falando nesse oferecimento da denúncia pelo MP. O acusado responde em 10 dias, resposta escrita à acusação. E o juiz, mediante a resposta do acusado, se não é caso de absolvição sumária, ele vai analisar. Não sendo o caso de absolvição sumária, que é o artigo 396-A e 397, o juiz aí sim recebe a denúncia e dá início ao processo. Por isso que a corrente majoritária, a corrente dos tribunais superiores, entende que a ação penal só começa com o recebimento do juiz, né? Aí sim, aí quando o juiz recebe, ou seja, passou pelo primeiro crivo, 395, que é a rejeição liminar, e rejeitei, então não começou a ação penal. E tem aquela corrente que diz que que a ação penal começa com o oferecimento pelo Ministério Público, por isso que eu não concordo, entendeu? Se o juiz rejeitar liminarmente, como é que se começou a ação penal? Se o juiz rejeitou 395 liminarmente, ele olhou, não, vou rejeitar liminarmente, por causa da fundamentação jurídica do juiz. Artigo 395 do Código de Processo Penal. Rejeita liminarmente, fundamentou. Ele tem uma convicção jurídica e tem a sua convicção e tem a fundamentação jurídica. Entendeu? Então o que acontece? Quando o Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, oferece a denúncia para mim, eu sou o juiz, eu vou, meu primeiro crivo, vou rejeitar ou não? Artigo 395. Bom, não rejeitei. Não rejeitei não. Aí eu cito o réu. Tem 10 dias. Réu não, desculpa. O indiciado ou o acusado. Tem 10 dias. Dependendo da resposta do indiciado, do acusado, eu vou ver, através do artigo 396-A, 397, se eu absolvo sumariamente ou não. A partir do momento que eu não absolvo ele, já passou pela rejeição, já está apta. Eu não rejeitei. Bom, não vou absorver essa resposta ao oferecimento da denúncia pelo acusado, pelo indiciado, não me convenceu não. Não vou absolvê-lo. Meu amigo, não absolveu, então o juiz, a partir desse momento, ele recebe a denúncia. Se ele recebe a denúncia, meu amigo, agora sim dá início ao processo. Beleza? Atenção! Em 2008, o Poder Legislativo fez uma alteração no processo. Antes, recebia a denúncia pelo juiz, mandava citar o acusado. Agora, a Lei Processual Penal fala em receber a denúncia 2 vezes. Diz que é recebida a denúncia quando não é caso de rejeição liminar. Artigo 395, Código de Processo Penal. E diz que é recebida a denúncia já depois da citação do réu, depois de oferecida a resposta à acusação, que é o caso da absolvição sumária, artigo 396,
Código de Processo Penal, vamos ler. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa-crime, o juiz, se não a rejeitar, artigo 395 do Código de Processo Penal, liminarmente, recebê-la a denúncia, se não houver, né, se não, caraca, não vou conseguir ler aqui, está muito pequeno. Bom, artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar, artigo 395, Código de Processo Penal, liminarmente, receberá a denúncia e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito no prazo de 10 dias. Não houver rejeição liminar, né, do artigo 395. Ele só vai ordenar a citação, agora eu consegui ler, se não houver rejeição liminar do artigo 395. Ele só vai citar o acusado, né, o indiciado, se passar pela rejeição. Ah, não rejeitou? Não rejeitou, então cita. Se rejeitou, liminarmente não tem nem como citar, já rejeitou, ok? Fico por aqui e continuo depois falando sobre o artigo 396, Código 399, melhor dizendo, tá? Recebida a denúncia ou a queixa. Beleza? Até a próxima.